Doutora Fernanda, o que é dismorfia facial? Dismorfia facial é um distúrbio psicológico, onde a pessoa ela tem uma visão distorcida de si mesma. Ou seja, ela procura pequenos problemas que muitas vezes são irreais e buscam um resultado perfeito. Elas se inspiram muitas vezes em personalidades, em pessoas muitas vezes irreais e chegam pra gente com uma queixa que muitas vezes nem existe, na verdade, né? Ou às vezes existe, mas é impossível de se resolver. Então, a gente tem que acolher esse paciente, né? Entender e guiar ele para o que realmente é possível fazer, né? Sem tentativas e que vai gerando mais ansiedade e fazendo ele perceber que o mundo real é um pouco diferente dos filtros e dos... Da IA, né? Da Hoje em IA, pior ainda, né? Ainda tem uma evolução dos filtros, né? Sim. Então, isso é uma coisa que acontece com muita frequência. E, assim, a preocupação é que essa pessoa, ela ouve um não, né? Não, isso não é para ser feito. E vai depois e, assim, procura outro e outro e outro e nunca fica satisfeito. Porque o problema é a sua distorção de imagem. Procura outro profissional ou outro profissional para procura fazer. outro profissional para fazer, para chegar no ponto que ela quer. E deve se frustrar muito, exatamente, né? Frustra. E aí que acontece ou as intercorrências graves, né? Ou aqueles resultados completamente artificiais, com movimento muscular compensatório, porque é uma coisa que não é possível. Não é possível. Já aconteceu com você, assim, tem algum caso, óbvio, sem citar nomes ou nada do gênero, mas alguma coisa que você se lembre que você realmente ficou muito chocada e teve que intervir e falar, não é isso? Sim, já tiveram alguns casos de pessoas que, por exemplo, os lábios extremamente exagerados e a pessoa ainda quer colocar mais um pouco, né? Eu acho que hoje em dia também tem aquele modelo, né, que a pessoa às vezes almeja como perfeito e que muitas vezes não tem nada a ver com o rosto da pessoa, né? Exatamente. Ou coisas que, assim, a pessoa me traz uma foto que a gente vê que é trabalhada, né? A gente vê que não é real. É impossível reproduzir, sabe? Isso. E aí, como é que você lida nessas situações? Você falou acolher, né? E realmente, assim, sugere o que de fato pode aperfeiçoar o rosto da pessoa, Exatamente, né? A gente sugere algum procedimento que vai melhorar de fato, sem deixar artificial e muitas vezes... E explica, né? Então, assim, a minha estratégia é sempre explicar o porquê que não pode ser feito ou tentar que ela perceba que a sua expectativa é irreal. Sim, né? e Esse cabe, é o grande desafio. E inclusive, doutora Fernanda, isso é até um caso para outra especialidade, outra alçada, né? Talvez um psicólogo, por exemplo. Com certeza. Muitas pessoas precisam desse auxílio mesmo, né? Uma terapia, algo bem enfatizado na parte psicológica. E o que você acha do papel das redes sociais e das celebridades nesse assunto? Qual o impacto, né? Qual a contribuição nisso para essas pessoas? Total, né? É total. Assim como as pessoas se inspiram em personalidades, em influenciadores, que muitas vezes passam uma imagem maquiada, né? Assim, irreal. Também tem, e muitas vezes, principalmente crianças e adolescentes, que se inspiram em cuidados estéticos de pessoas que não conhecem nada, né? Sobre... E hoje em dia tem muitas pessoas dando, no TikTok da vida, por exemplo, dando as suas fórmulas caseiras de como fazer peeling caseiro e tudo mais. As meninas, principalmente, não só, mas cada vez mais novas caindo nessa cilada. Então, é aquele termo que surgiu, que eu falei no Congresso de Paris, no INCAS, que é a cosmeticorexia, que é o vício em cosmético. Exagerado. Né? E aí, muitos resultados são peles que começam a ficar acneicas pelo uso de produtos errados, porque falam que dá certo, então vai lá, compra. Mistura uma coisa na outra também. E assim, até isso de receitas caseiras, imagina, uma bomba. É uma bomba. Então, assim, para quem é muito jovem, que não precisa de uma correção estética invasiva, existem tratamentos
que vão ajudar a deixar a pele hidratada, cosméticos corretos, mas precisa ser o correto, né? Precisa da orientação. As pessoas, né, elas, Tão ainda mais perdendo a as mão, né? crianças e os adolescentes, muito jovens, estão indo por esse lado mesmo. Eu vejo na minha filha. O que você sente, assim, A minha no filha, dia que a tem dia? 9 anos, ela é super antenada, ela adora se maquiar e tudo mais. Se eu não fico em cima, primeiro que ela tem muito mais maquiagem que eu. Muito mais. Eu tento direcionar ela para comprar uma maquiagem que não tem, que seja para a idade dela. Sim. Que existem, né? Sim. Que existem. Mas, assim, é só ela ir no shopping um dia sem mim, que ela já chega e eu fico filtrando. Entendi. Isso vai, isso não vai, isso Aham. vai. Então, na minha própria casa eu tenho isso, entende? Eu entendo, e outro dia eu vi até comentando sobre isso, um post de uma menina que falou assim, coisas que normalizaram nas redes sociais, mas que eu não acho normal. E ela estava se posicionando. O fato das pessoas terem, assim, várias bases, vários pós, Gente, eu, assim, sendo bem honesta, eu tenho eu nem tenho base, pra falar a verdade, meu é protetor com base, mas eu também sou uma exceção. Mas assim, a gente não precisa ter também, né? Óbvio, tem pessoas que são amantes de maquiagens, gostam muito, ok. Mas não é normal todas as mulheres terem 10 pós. 10 bases, é uma coisa muito das redes sociais, Sim. né? Você tem que ter essa daqui você não pode perder, essa daqui é pra essa ocasião, essa aqui é pra outra. O impacto disso, né? E a minha filha adora ver isso. Então, outro dia ela falou, eu tenho um contorno. Eu nunca passei um contorno. Quando eu vou fazer maquiagem fora, ela passa o contorno. Eu nunca passo o contorno. Daí eu fiquei pensando, filha, você precisa fazer um contorno? Você já tá toda contornada, né? Você não falta nenhum contorno em você. A luta é também ter a consciência, porque são muito jovens para ter a consciência que precisa retirar tudo isso depois antes de dormir. Tem isso. Tem isso também que Uma pele tão maravilhosa, né? Cheia de colágeno. cheia de toda lisinha, sem nenhuma imperfeição. É verdade. Mas E impacta mesmo. Eu lembro, férias passadas, eu tava no Brasil e uma filhinha de uma amiga de 10 anos virou pra mim na praia. Eu tenho sardinhas, né? Tem melasma também, mas enfim, não vem ao caso. Quando eu era criança, eu detestava isso, porque não era legal, não era moda, não era nada. Hoje em dia é moda por causa do TikTok. Na praia, ela virou pra mim e falou assim, tia, você é linda, eu adoro as suas sardas, ai, meu sonho é ter sardas. Por causa do impacto, né, das redes sociais, dos filtros com sardinha, então assim... Minha filha perguntou recentemente, como é que faz pra ter sardas? Eu falei, tem que pegar um lápis específico e fazer. Não, para ter de verdade. Eu falei, você tem que nascer de novo, filha. Nesta vida não vai rolar. Pois é, isso tudo diz muito sobre o impacto das redes e como é importante gerenciar, né, os adolescentes e tudo mais. E também os adultos, que muitas vezes a gente cai nessa também, né? Sim, com certeza. E aí uma pele que estava normal passa a ser acneica. É isso. E sobre o termo cosmeticorexia, não são todas as meninas, os meninos que vão ficar viciados em cosméticos, mas isso já começa a dar um sinal de que pode abrir a sua predisposição para ter vícios em outras, compulsões em outras áreas também. Totalmente. Então, é um primeiro sinal de que pode haver um distúrbio relacionado até com outra situação, né? Outro tópico, né? Sim. E vindo observar, daí. né? Observar de perto isso.